Queridos, essa semana, quando o pastor Elcio falou em viajar, que nós íamos ficar aqui junto com o pastor Jame, minha esposa, pastor Johnson, pastora Márcia, e eles iam estar viajando, ele me compartilhou sobre a possibilidade de eu estar ministrando uma palavra do Senhor. E eu fui orar, fui buscar o Senhor, e eu cheguei a um texto, que está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 2, que diz o seguinte: e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e impôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Amém? Eu queria falar um pouquinho de como flecha nas mãos de Deus. Porque é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos como flecha nas mãos de Deus. E as flechas, querido, elas eram feitas de madeiras antigamente, quando se foi feito essa comparação. As flechas eram feitas de madeira e na ponta era colocado uma ponta de metal, de aço, para que ela perfurasse o alvo. Porque antes ela era feita para caçar, antes ela era feita para guerra. Não é para como nos dias de hoje, colocar de enfeite ou para a prática de esporte. Então, eu estava estudando um pouco sobre esse texto, e nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre isso. E eu quero fazer uma analogia entre a flecha e os filhos de Deus. E eu conversando com a minha esposa, eu disse para ela: amor, será que aqui em São Luís não tem um lugar que a gente possa fazer um teste? Fazer um teste com arco e flecha. E eu pesquisei. E eu achei lá no Golden Shopping, vou fazer uma propaganda aqui. Lá no Golden Shopping, a Arquearia Imperial. Da Manu, uma pessoa preciosa, viu? E eu peguei e fui lá. Olha só, conseguimos acertar no amarelo, viu? Mas eu e a minha esposa, eu chamei ela para nós irmos lá fazer um teste, porque eu queria, o Espírito Santo estava ministrando comigo, que era para mim fazer um teste. E aí eu peguei, liguei para lá, marquei tudinho direitinho, e ela pegou: olha, você tem direito a uma hora de aula, uma aula teste, onde vai ter um profissional, vai ter um instrutor, vai estar te ensinando. E quando nós chegamos lá, nós encontramos esse senhor aqui, chamado José Ricardo. E eu ia falando para minha esposa, no meio de caminho, eu dizendo: amor, nós vamos encontrar um campeão lá. Eu falava para ela: nós vamos encontrar um campeão, nem que seja um campeão maranhense, um campeão ludovicense, mas nós vamos encontrar um campeão lá. Por quê? Porque eu queria que ele viesse aqui. Eu queria armar bem aqui, querido, ó, um alvo aqui, e eu queria colocar ele do outro lado aqui para ele vir aqui. Só que ele tem um trabalho dele, não dava dele vir aqui. Eu tentei. Mas nós chegamos lá, nós conhecemos esse cidadão aí, seu José Ricardo, gente fina. E o seu José Ricardo passou meia hora falando, dando instruções para a gente. E depois que eu vim entender o tanto de instrução, querido, ele imaginava que a gente ia só praticar esporte. Mas ele não sabia que eu estava ali com um propósito espiritual. E no momento que ele estava falando, a vontade que eu tinha era de chorar, porque Deus estava ministrando ao meu coração. A vontade que eu tinha era de chorar, porque Deus falava tanto comigo: meu filho, você é como uma flecha. E ele pegava a flecha, querido, ele mostrava assim com tanta delicadeza, com tanto amor aquela flecha. O Deus estava ministrando muito ao meu coração. E o seu José Ricardo, ele é campeão brasileiro na categoria Master. Ele é vice-campeão sul-americano na categoria Master. Então, nós temos aqui em São Luís um campeão brasileiro de arco e flecha. A Manu está se preparando para representar, já para competir para as Olimpíadas. Então é impressionante como foi ali aquele nosso tempo ali. E ali foi um tempo assim de muito, muito, muito aprendizado. Eu fiz questão de ir lá porque eu queria que Deus ministrasse ao meu coração. Eu queria que Deus falasse ao meu coração para me falar isso aqui para você.
Tá certo? Então, olha só. A flecha, querido, ela só tem valor na mão de um arqueiro. Diga comigo, a flecha só tem valor na mão de um arqueiro. Eu já tinha feito essa mensagem quando eu fui lá. Eu já tinha escrito, o pastor já tinha analisado comigo. E quando eu cheguei lá, que ele passou meia hora falando, eu disse, rapaz, isso é verdade. E ele ficou impressionado que nós, tanto eu quanto a minha esposa, na primeira tirada, eu acertei no vermelho. Bem próximo. Volta lá, Gustavo, essa foto lá. Só para você ter. Tem um azul, o vermelho e o amarelo. Eu acertei no vermelho, ele ficou impressionado, que ele disse que isso não é acostumado. Só que ele não estava entendendo que a gente estava lá espiritual. Nós estávamos lá em um ambiente espiritual. Não estávamos lá para praticar um esporte, nós estávamos lá para entender o que Deus ia falar conosco. E a minha esposa acertou no azul, ele disse que dificilmente se acerta. E depois que nós saímos de lá, que acabou a nossa aula, chegou outra pessoa e a pessoa não acertava. Eu digo, meu Deus, era espiritual o negócio. Era espiritual. Então, a flecha só tem valor na mão de um arqueiro. O arqueiro sabe quando utilizar. O arqueiro sabe qual o peso ideal para acertar cada tipo de animal, cada tipo de alvo. O arqueiro, querido, ele sabe como limpar a sua flecha. Um arqueiro, ele sabe como cuidar do seu arco. E a flecha em ação revela a destreza de um arqueiro. É disso que eu quero falar. Porque ela só vai revelar se o arqueiro é bom quando ela está em ação. Quando ela está em ação. E conosco não é diferente. Amém? Conosco não é diferente. Porque nós só teremos valor na mão do arqueiro, que é o Senhor dos Senhores. Amém? Nós só vamos ter valor quando o Senhor está nos colocando como a flecha. Amém? Ele sabe como nos usar. Amém? Ele sabe que peso nós suportamos. Ele sabe como nos limpar. Ele sabe como nos cuidar. É por isso que ele faz essa analogia. E como flecha na mão do valente, temos um alvo a ser alcançado. Primeiro, a flecha só tem valor na mão de um arqueiro. E segundo, como flecha na mão de um valente, temos um alvo a ser alcançado. Quando eu estava lá, ele dizia, olha, o seu alvo é o amarelo. Talvez você não acerte no amarelo, mas você tem um alvo. O Senhor tem um alvo para você. O Senhor tem algo para você. Talvez você ainda não entendeu direito qual é esse alvo para você. Mas você está nesse caminho. Deus tem alvos individuais para cada um de nós. Mesmo que os obstáculos sejam levantados, eu acredito que nós vamos ultrapassar. Nós vamos ultrapassar. Deus tem alvo para nós. E se nós entendemos que Deus tem um alvo para cada um de nós, nós vamos prosseguir. Amém? Uma coisa é certa, a flecha precisa estar somente limpa. A flecha precisa estar somente limpa. Lá ele passava um produtozinho na flecha. E olha que a flecha de hoje não é como antigamente. A flecha de hoje era fibra de carbono, de alumínio, não sei o que. E ele falando lá, algumas coisas eu não consegui gravar. Mas antes não, ela era de madeira polida, chega, brilhava. Amém? E eu vou te falar uma coisa, Satanás sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem disso, que Deus vai te lançar na hora que você estiver polido, na hora que você estiver limpinho. Satanás sabe muito bem disso. E ele vai tentar todas as formas para que você não esteja limpo. O versículo fala que o Senhor nos coloca numa aljava. Quando ele começou a falar de aljava, lá eu digo, meu Deus, o Senhor nos coloca numa aljava. Eu lembro quando eu me converti, o Senhor começou a me limpar, começou a me guardar, começou a me colocar, me proteger.
E é impressionante como o Senhor faz isso com a gente. Muitas pessoas vivem com o sentimento de culpa, frustrações, remorso, derrota, e se sente até velho para algumas coisas. Eu já conversei com algumas pessoas aqui, eu estou muito velho já para liderar uma célula. Eu estou muito velho, pastor, não garanto mais ninguém aqui na minha casa, não. Para ter uma célula, ou para discipular alguém, a pessoa se sente assim. Mas é impressionante que eu também conheço algumas pessoas que já têm uma certa idade, até mais com maior idade que outros, que está dizendo, pastor, eu estou aqui. Olha, está aqui minha casa, aqui, ó. Amém? Às vezes o peso é tão grande que não consegue se levantar para ser instrumento nas mãos do Senhor. Mas eu lembro bem de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz o seguinte: mas que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor tem uma promessa para você, basta você dizer, eu estou aqui. Senhor, a flecha está aqui, me lança. Me lança. Amém? Como flecha, o Senhor nos coloca em sua aljava para nos limpar, para restaurar e para curar. Para quando Ele nos usar, é para ser alcançado aquele alvo. É para ser alcançado o alvo. Eu já conversei com pessoas que às vezes converteu e está aqui na igreja, e pastor não me dá oportunidade. Eu digo, santifica, te prepara. Te santifica, te prepara, porque quando Deus te chamar, esteja pronto. Amém? Eu falo isso para o meu discípulo direto. Não para de fazer o que você está fazendo, continua, te santifica, continua, te santifica. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. E terceiro, te prepara, porque quando vier, meu irmão, se Deus tem um chamado para você para outras nações, se Deus tem falado com você para você ir fazer missão lá em Dubai, lá em Portugal, alguns receberam aí, amém? Se Deus tem missões para você para fora do Brasil e tu não está fazendo inglês, meu irmão, você está perdendo. Você está perdendo. Se Deus tem ministrado que você vai levar a palavra a outras nações e você não está se preparando, quando o momento chegar, você vai dizer, Senhor, eu não me preparei. Não faça isso, te prepara. Amém? Vai te santificando, vai te preparando, vai estudando. Porque quando Ele puxar, meu querido, a sua aljava, e quando Ele lançar, você vai longe, você vai alcançar aquele alvo. Amém? Eu falei tudo isso aqui porque eu queria chegar exatamente nesse texto que eu queria falar com vocês. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19, uma história bem conhecida, que diz o seguinte: quando Eliseu estava doente da enfermidade da qual ele morreria, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorou ao ver o estado em que o profeta encontrava, e disse: meu pai, o Senhor é como carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu disse ao rei: traga um arco, algumas flechas. E ele fez isso. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Eliseu colocou as suas mãos sobre a mão do rei. Abra a janela para o leste, disse o profeta. Atire, ordenou Eliseu. E o rei atirou. Eliseu declarou então, presta atenção, olha só o que o profeta declarou: esta é a flecha do Senhor, vitoriosa sobre o rei da Síria. Por você conquistará completamente os sírios em Afeg. E Eliseu acrescentou: agora apanhe as outras flechas e atire contra o chão. O rei apanhou as flechas e atirou 3 vezes contra o chão. Mas o profeta ficou irado com ele. Você devia ter atirado outras.
ou o chão 5 ou 6 vezes, e exclamou: pois então teria ferido os sírios até que ele ficasse completamente destruído. Mas agora você será vitorioso somente 3 vezes. O versículo 17, olha só. Ordenou Eliseu e o rei atirou. Ele declarou então: esta é a flecha do Senhor, vitoriosa sobre o rei da Síria. O profeta estava falando. O profeta estava dizendo: olha, está aqui a flecha que o Senhor está te dando. A flecha da vitória. A flecha da vitória sobre teus inimigos. Mas ali, o profeta infelizmente, não teve a visão. Não entendeu aquilo que Deus tinha para ele naquele momento. E o profeta faz uma pergunta: por que só 3 flechas? Por quê? Por que você atirou só 3 flechas? E eu tirei 3 coisas muito importantes que eu quero falar com vocês. Primeiro, falta de visão. O profeta naquele dia, ele foi visitar o profeta, viu a gravidade da situação, chorou, mas Deus não deixou de dar uma palavra para ele, usando aquele profeta. Deus não deixou de falar com ele, em meio àquela situação, mas Deus falou com ele. O que aconteceu? O que fez o rei fazer só aquilo? Ele não tinha visão que era a voz do Senhor, que aquela atitude iria lhe dar a vitória. Deus estava dizendo que iria vencer os inimigos, mas era preciso ele lutar. Mas o rei, diante daquela situação, diante daquele momento, diante de coisas que aparecem na vida, ele perdeu, deixou passar aquilo que Deus tinha para ele naquele momento. Porque ele pegou as outras flechas. A história conta que o profeta disse para ele: pega as outras flechas. Ele pegou, mas ele só tirou 3. Falta de visão. Ele não olhou para aquilo que Deus tinha para ele. Muitas das vezes que ele tem dificuldade de alcançar alvos planejados por Deus, por não conhecê-lo, não temos uma visão correta, ou porque perdemos a visão no meio do percurso. Muitas vezes perdemos a visão no meio do percurso. Eu mesmo. Já teve situação, querido, às vezes eu sou meio trabalhar muito a fé comigo. Às vezes eu sou mais razão do que fé. Quando eu me converti, eu acho muito lindo quando vem alguém converte chorando, aleluia, glória a Deus. Mas eu converti, eu sabia o que eu queria, Eu não estou dizendo que Deus não ministra com isso no meu coração. Eu acho muito lindo. Quando eu fui casar, rapaz, Deus falou comigo mesmo. Eu não fui aquela emoção, uau, que mulher linda. Eu sei que a minha esposa é linda, eu sou apaixonado por ela. Mas Deus falou muito ao meu coração. É ela. Então, quantas vezes Deus fala conosco, querido: olha, é isso que eu tenho para você, é isso que eu quero para você. E às vezes no meio do caminho, quando você percebe, você já está para o lado. Eu lembro uma vez que eu passei uma situação que não convém aqui, mas eu estava meio desanimado, perdi o foco, perdi a visão daquilo que Deus tinha para mim. E eu passei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos desnorteado, não sabia o que fazer. E toda vez que eu perco o caminho, o que é que eu faço? Quando eu percebo que eu perdi o caminho, eu preciso voltar para onde Se eu perdi uma chave, teve um dia desse aqui que eu perdi a minha chave. Meu irmão, eu rodei aqui na igreja, que foi a maior confusão aqui. A Kézia. Querido, mas eu pego com a cabeça, onde eu fui. Então, quando eu estou desnorteado, eu pego, paro e volto lá. E quando, querido, eu parei, eu estava meio desnorteado, eu não conseguia, e Deus me levou lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente só sabe até aí, a gente só fala até aí. Mas o versículo não terminou. Que diz o seguinte:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito no qual Ele te chama. Às vezes você está querendo ir para ali, Deus te dá uma rasteira. Opa, é para cá, é para cá. Aí quando dá fé você já vai para cá e Deus pega, arruma um monte de situações para Ele te colocar no trilho, para Ele te colocar, meu filho, o alvo é ali. Eu tenho o melhor para ti, é aqui que eu te quero, é para cá que é para você ir. Mas às vezes você se perde no meio de caminho. Lembre-se de Romanos 8, 28. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você, você não pode perder. Você não pode se desviar desse caminho. Amém? Lembre-se de Jó. Jó é um exemplo de alguém que perdeu a visão do que Deus tinha. Jó passou por problemas físicos, emocionais e até espiritual, que o levou por um período de desânimo, ao ponto de perder a visão do que Deus tinha para ele. E ele chegou até a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Em Jó, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse, foi concebido um homem. Jó havia perdido a esperança. Talvez já teve situação na sua vida que você já perdeu a esperança. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem um propósito para você, Deus tem um alvo específico para você, e eu quero dizer, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque Ele tem esse alvo. Amém? Ele tem esse alvo, Ele não irá te abandonar. É preciso você estar com os olhos voltados para o Senhor, voltado para Ele. Volta para aquilo que Ele tem te falado, para aquilo que Ele tem ministrado no seu coração. Amém? Primeiro foi falta de visão. Segundo, falta de perseverança. Querido, quantas das vezes nós paramos no meio de caminho por falta de perseverar? Não perseveramos. O rei tinha que continuar tirando as flechas no chão até que os inimigos fossem derrotados. Essa era a ordem do profeta. Atire, atire. Eu vou te falar uma coisa. A perseverança é a chave da vitória. Eu vou repetir. A perseverança é a chave da vitória. Não desista daquilo que Deus te deu. Não desista. Às vezes é um negócio que você começou. Às vezes é um negócio que você começou. Às vezes é uma célula que você começou. Às vezes é um discipulado. A perseverança, querido, é a chave da vitória. Amém? Não desista. Não desista. Eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que não desistiram e conseguiram olhar para o alvo, conseguiram permanecer. Em Números 14, 24 diz o seguinte: meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude. O Caleb, se você for olhar, eu vou parar bem aqui porque a história de Caleb é um pouco grande, mas Caleb foi, a Bíblia diz que ele foi o único que entrou na terra prometida. Tinha situações, tinha um gigante, tinha um monte de situação, mas ele não, eu tenho um alvo. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei da missão, de tudo aquilo que Deus tinha ministrado ao coração do pastor Lucas, e hoje a gente está aqui. Querido, uma igreja que começou com 7 pessoas, 2 crianças e 4 adultos. Uma igreja, a Igreja da Paz começou com 7 pessoas. Pastor Lucas e sua esposa, as 2 filhas dele e mais 2 jovens. Mais 2 jovens. E foi ali que começou. Mais 3 jovens. E desses 3 jovens, 2 voltaram, ficou só um. Que foi o pastor, pastor Nilton. O único que ficou com ele. Então ficaram 6 pessoas. E Deus começou. Deus foi fazendo a obra. Por quê? Porque eles não olharam para as circunstâncias, eles não olharam para aquele momento. Eles olhavam um alvo.
Eles tinham um alvo a ser alcançado. Amém? Os apóstolos, em Atos 1:14, diz o seguinte: todos eles perseveraram unânime em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, perseveravam e não desistiu. Os apóstolos é um exemplo. Eles perseveravam. Eles perseveravam. Outro. Em Isaías, capítulo 41, versículo 6, diz o seguinte: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te, fuja das pessoas que irão te jogar para baixo. Às vezes tem pessoa que só te joga para baixo, só te leva para baixo. Tu fala um negócio, isso daí não vai dar certo não. Tu quer abrir uma loja, isso daí não dá certo, esse bairro aí não dá certo não. Persevere naquilo que Deus falou com você, naquilo que Deus ministrou ao teu coração. Amém? Persevere, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus ministrou ao seu coração, você olhar lá para o alvo, você olhar fixo naquilo que Deus falou ao seu coração, você vai chegar lá. Amém? Você vai chegar lá porque foi Deus que ministrou ao teu coração. Foi Deus que falou com você. Terceiro, falta de fé. Ah, querido, fé é um negócio muito top para se falar. O rei não teve fé para continuar. Quando perdemos a fé, não alcançamos alvo. Amém? Eu quero só abrir um parênteses aqui. Em vez de você ficar murmurando na sua casa com algumas coisas, leva um ambiente de fé para sua casa. Já tem alguns meses que Deus ministra muito no meu coração sobre trazer um ambiente de fé para minha casa. Às vezes a situação está difícil. A situação está difícil, traz um ambiente de fé, não murmura não. Frango de novo hoje. Rapaz, não murmura, agradece. Tem gente, querido, que fica reclamando, essa casa está suja de novo, todo tempo murmurando, todo tempo. E traz um ambiente de murmuração para dentro de casa. Traz um ambiente de murmuração, sabe? Em vez de trazer um ambiente de fé para dentro da sua casa, eu quero dizer uma coisa: se você agir com fé, se você começar a trazer um ambiente de fé para suas coisas, aparentemente logo as coisas não vão se mudar não. Porém, quando o Senhor quando você traz um ambiente de fé, as coisas vão mudando. As coisas vão mudando, na sua mente vai mudando, as coisas já vão trazendo diferença. Vai fazendo diferença. Agora você ficar murmurando, você vai ficar com o coração trancado. Por quê? Porque você vai murmurar. Vai murmurar. Então eu quero te dizer, leve um ambiente de fé para sua casa, viu? Olha só, pelo fato de não ver nada, o rei não percebeu uma mudança, o rei parou. Porque só estava ele e o profeta ali. Não, vou jogar só essas 3 flechas aqui. Ele não percebeu a falta de fé. Às vezes, querido, se nós não se posicionarmos em fé, algumas coisas não acontecem na nossa vida, não. Se nós não nos posicionarmos em fé, algumas coisas não caminham, algumas coisas não andam. Isso nós falamos para nossos discípulos, nossos líderes de célula. Caminha em fé, age em fé. Se tem lá, só dá exemplo, na sua célula tem 10 pessoas e você coloca só 10 cadeiras, meu irmão, a sua fé está mais para baixo do que aqueles mineiros quando foram enterrados. Ambiente de fé, coloca mais 2, mais 3, mais 4. O ambiente de fé. As coisas estão difíceis. Ambiente de fé, porque esse ambiente de fé, querido, vai mexer com você, vai mexer com seus filhos, vai trazer, eu falo muito com meu filho, não, ninguém vai ficar murmurando aqui não, murmuração aqui em casa não é de Deus não, amém? Muitas vezes começamos bem, cheio de gás,
Mas se não acontecer do nosso jeito, da maneira que queremos, deixamos de crer e lentamente vamos parando. Quantas pessoas não já começaram as coisas e pararam no meio do caminho? Quantas pessoas aqui não já começaram uma faculdade e pararam? E começaram outra e pararam. E começaram outra. Tem pessoa que começou mais 5 faculdades e ainda não se formou em nenhuma. Sabe? Não desista. Te prepara para aquilo que Deus tem. Amém? O desafio, querido, já são todos bobagem. Não. Às vezes é um ambiente tão para baixo que a pessoa não consegue mais enxergar nada ali na frente. Mas o que eu quero te dizer, viu, é que o Senhor tem algo novo para nós. O Senhor tem algo novo para a igreja. Eu acredito que depois dessa inauguração algo novo aconteceu, algo novo se fez. Amém? Algo novo se fez em nossas células, se fez no nosso discipulado, se fez na nossa vida, se fez nos nossos negócios. Amém? Mas algo novo se fez. O Senhor tem uma promessa nova para nós. Tem. Final de ano está bem aí. Talvez foi um ano difícil para você. Você perdeu parente, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, perdeu negócio. Mas o ano novo está bem aí. Já estamos no último mês. Deus tem algo novo para você. É só você olhar o alvo e olhar para aquilo que Deus tem para você lá na frente. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 29 diz: dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. O Senhor tem algo novo para nós. Em Josué 1,9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é contigo. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele tem um alvo para você. Ele tem um alvo a ser alcançado na sua vida. Amém? E eu quero repetir o que está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas o que espero no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso é uma promessa do Senhor para cada um de nós. Isso é uma promessa. O que eu quero é te dizer, eu quero trazer uma palavra de ânimo nesse momento. Uma palavra de ânimo. O ano novo está aí. 2022 está às portas. Tem um alvo aí na frente que o pastor James acabou de falar. Ora, chega em casa e diz: Senhor, 2022 vai ser diferente na minha vida. Vai ser diferente, os meus negócios vão prosperar, eu vou montar mais uma loja, eu vou crescer aqui, eu vou crescer em todo o estado, eu vou crescer no Brasil. Comece a olhar diferente. Comece a ver diferente. Porque eu quero te dizer uma coisa: o Senhor tem promessa para você. Amém? O Senhor tem promessa para você, o Senhor tem promessa para cada um de nós. Amém? O Senhor tem promessa. Agora, eu quero dizer uma coisa: não te esqueça dela. Não te esqueça que o alvo é Cristo. Não te esqueça que o alvo é o Senhor. Amém? Eu quero que você fique de pés. Porque eu quero te dizer uma coisa. Se você olhar para o alvo, que é Jesus, se você olhar para o alvo, que é Cristo, se você olhar para aquilo que Ele ministrou ao seu coração, eu tenho certeza que você vai tirar nota 10. Eu tenho certeza que você vai alcançar esse alvo. Você vai alcançar esse alvo. Por quê? Porque Deus tem algo para cada um de nós. Vou falar de novo. 2002 está bem aí. Olhe diferente. Veja ele diferente. Veja diferente.
Deus tem algo diferente para você em 2022. Sabe, eu acredito muito, querido, que 2022 vai ser o melhor ano que nós vamos viver. Esses 2 anos foram anos muito difíceis. Mas Deus tem algo novo. Deus tem promessa para cada um de nós. Deus tem promessa para nossa família. Deus tem promessa para nossa casa. Deus tem promessa para o nosso negócio. Deus tem promessa para nossas células. Deus tem promessa para nossos discípulos. Amém? Deus tem promessa para cada um de nós. E nós não podemos nos esquecer disso. Não se esqueça das promessas do Senhor para a sua vida. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo, que o alvo é o Senhor. Queridos, só para mim terminar isso aqui, para nós adorarmos o Senhor. Quando eu era um jovem solteiro, que hoje eu sou um jovem casado, viu? Mas quando eu era um jovem solteiro, eu ia para o meu trabalho. Eu ia para o meu trabalho caminhando, mais ou menos 1h30 da tarde. Eu para o trabalho, e quando eu ia caminhando para o meu trabalho, eu olhei na frente, eu ia assim, caminhando nesse sentido. E quando eu olhei na frente, eu olhei uma moça que não estava com uma saia não, ela estava com um pedaço de pano assim, ó. Queridos, quando eu olhei, eu baixei a cabeça, que não foi o primeiro olhar, né? Não tem como, tem gente que disse, se o primeiro olhar é inevitável, eu vou olhar bem. Não foi o meu caso não, eu baixei a cabeça, meu Deus, que situação. E querido, e aí eu fiquei numa luta assim, em alguns segundos, querendo olhar de novo. E eu baixei a cabeça, eu passei da menina assim, ó, correndo. Eu só me lembrava de uma mensagem da pastora Rebeca, que ela usa nas mensagens dela sobre romance real, um ossão. Um ossinho e um ossão. Eu lembrava, Deus tem um ossão para mim. Isso aí não é nada. Esse ossinho aí, ó, Deus tem um ossão para mim ali, aleluia. Sabe por quê? Porque eu tinha um alvo. Eu tinha um alvo. Eu tinha um alvo. Amém? Diga, Senhor, agora eu quero que você faça como um arqueiro. Faça como um arqueiro. Faça como um arqueiro, assim, ó. Ó, aqui, ó, nessa mão você vai segurar o arco. E nessa outra mão aqui, ó, você vai puxar, ó. Vai puxar, ó. E diga, Senhor, nessa flecha, tá eu aqui, ó. Me lança no amarelo. Eu quero acertar no 10. Me ajuda a chegar lá. Amém? E puxe com tanta força. E solte. Amém? Você vai acertar no alvo, amém?